Bem, amados, eu vou ler aqui por causa da luz, né? Da proximidade aqui da luz. Depois eu vou tentar, para dar um contexto, não sei como é que o Senhor vai nos dirigir, mas eu vou ler o 29, vou entrar um pouquinho no 30 também, porque vai estar não está dando o mesmo tema, né? De repente a gente pare na metade do 30. Capítulo 29 de Gênesis, versículo 1, diz assim: Então Jacó seguiu viagem e chegou a Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde vocês são? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando esse lhe disse: Só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova era Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você fez? Eu não trabalhei por Raquel. Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou por Labão outros 7 anos.
Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e, quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e, quando deu luz mais a outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, servo de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou de Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso o chamou de Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Asser. Durante a colheita de trigo, Ruben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dá-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai também tomar as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você essa noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse ela: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu luz a uma menina, a quem chamou Diná. Então, Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Amém? 11 filhos, né? Até agora, uma família bem grande, né? 11, né? A minha até pareceu pequena, 5 do lado dessa. Né? Na verdade, a gente começa aqui, né? Gênesis. Nenhuma das duas estão boas. Não, nenhuma das duas estão boas. A gente começa Gênesis 29 com Jacó chegando na terra do seu tio, né? E encontrando alguns pastores ali. E da mesma maneira, como há alguns anos atrás,
Eliezer chegou lá, incumbido dessa missão por Abraão, para encontrar uma esposa para seu filho Isaque, né? E ele encontrou a mãe de Jacó, que é Rebeca. Agora o próprio Jacó, também buscando encontrar a sua família, encontrou Raquel, né? Eles se reconheceram e ele ficou muito feliz, e eles foram até Labão, que era irmão de Rebeca, né? E acredito que para Jacó, né, como a gente estudou na última quarta-feira, estava vindo de uma jornada distante, sozinho, fugindo do seu irmão Esaú, né? Deve ter sido um momento de alegria poder encontrar ali parte da sua parentela e ter uma casa minimamente para poder dormir e poder comer e se alimentar. E o próprio Labão falou: poxa, você, né, apesar de ser meu sobrinho, não vai trabalhar para mim de graça, né? Então propõe aí o salário que você deseja ganhar. E ele estava muito enamorado de Raquel, né? A escritura diz que, a gente leu aqui, que Lia tinha os olhos meigos, né? Algumas traduções dizem até alguns olhos meigos, outros olhos um pouco caídos. E Raquel era bonita e atraente, né? Então ele se enamorou de Raquel, né? E propôs trabalhar 7 anos ali por esse casamento. E a escritura diz que realmente passaram 7 anos como alguns dias, né? Tal era o amor que Jacó tinha por Raquel. E ali começa talvez a primeira decepção, né? Porque a gente está falando de parente, né? Estamos falando de um parente nem distante, de um tio, né? Falando ali de pessoas muito próximas, do irmão, da mãe dele, né? E provavelmente ele deve ter chapado muito, porque ele não conseguiu nem reconhecer que era Lia, né, na noite do casamento. Então, assim, a gente subentende-se, né, era um costume nessas festas de casamento, vinho e tal. E a escritura diz que ele só percebeu que era Lia de manhã. Quando ele acordou, ele olhou e falou assim: o que você fez comigo? Né? Caramba, eu não trabalhei por essa mulher. E aí, 2 pontos que assim vem no meu coração assim, né? E que todos nós somos impactados. Acho que todos nós passamos disso dos 2 lados da moeda, né? Um é como como Jacó se sentiu enganado, né? Como Jacó se sentiu enganado porque ele, na verdade, deu a palavra dele, né? Ele nem pediu nada, foi o seu tio que colocou. E ele fez aquela promessa e ele trabalhou duro 7 anos, né? Ele cumpriu a parte do acordo dele, né? E quando foi o momento do irmão da mãe dele cumprir a parte no acordo, o que aconteceu? Ele traiu a confiança de Jacó, né? Ah, mas ele não explicou que era o costume? Poxa, mas ele podia ter falado isso 7 anos antes, não? O que vocês acham? Seria mais interessante, não é? Se você vai fazer um acordo com alguém, você vai deixar exatamente uma coisa tão importante como essa, né? Assim, oculta, né? Como que omissa, de forma alguma. Ele fala: ó, você trabalha, mas o costume é esse e tal. Você vê claramente que houve uma malícia. Houve, né, uma intenção de fazer minimamente ali que ele trabalhasse 14 anos. Ele estava trabalhando 14 anos para dar as filhas para alguém que ele tinha muita confiança, que era o filho da irmã dele, que era muito melhor, como ele falou, do que qualquer outro pastor de rebanho ali da localidade. Então havia uma malícia, né? Havia uma malícia sem sombra de dúvida na vida de Labão. A gente percebe isso até nos capítulos anteriores, quando Eliezer chega com os presentes, né, para dar para Raquel, como ele, né, ele era alguém realmente inclinado a essa questão, que a gente pode falar, né, de dinheiro, de dar tchau de mão fechada, né, uma pessoa que a gente vai ver aqui ao longo dos outros capítulos, né, que tinha muito problema com isso, com dinheiro, né, e ele trai a confiança de Jacó. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com vocês assim é como a gente se sente quando a nossa confiança é traída, né? Quando você trabalha por 7 anos em algum lugar, serve ao Senhor 7 anos e de repente você sente que sua confiança foi traída, como é que a gente administra isso? Como é que a gente se sente quando essas coisas acontecem, né?
Você está fazendo, está pensando uma coisa e depois de muitos anos não é muito bem aquilo que você pensou, né? E a gente se sente como? Enganado, né? E como é que a gente fica quando a gente se sente enganado? Raiva, João, o que mais? Nervoso, furioso, o que mais? Como? Ódio. Frustrado também é outro ponto do desequilíbrio. Quem falou decepcionado, né? Decepcionado, né? E como é que a gente lida com a decepção? A decepção não é um sentimento fácil da gente lidar, né? Às vezes a gente lida com um não, mas não lida bem com uma decepção, né? Eu pergunto ao Jorge, pode me dizer alguma coisa sim ou não? Posso não gostar do não do Jorge, mas pelo menos ele me deu um não, né? E quando ele me dá um sim, passam os anos e eu me decepciono com aquele sim. Como é que a gente administra no nosso coração o sentimento de decepção? Decepção é algo extremamente perigoso, né? É muito mais fácil você receber o não, administrar aquele não naquele momento, do que lidar com o sentimento de decepção. O sentimento de decepção muitas vezes pode levar uma pessoa a uma depressão, a uma amargura, né, de coração mesmo, uma raiz de amargura, né, a pessoa definhar, digamos assim, interiormente por causa da decepção que ela sofreu. Isso pode acontecer com pessoas, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre irmãos na igreja, entre lideranças. Isso pode estar ligado a qualquer tipo de relacionamento, né? Mas normalmente nós nos decepcionamos, eu estou falando até por mim também, irmãos, porque nós sempre esperamos da pessoa errada. Porque se a gente parar bem para pensar, qual é a única pessoa que está isenta, que é impossível de nos decepcionar? Jesus Cristo. Até a gente decepciona a gente mesmo, já reparou? Puxa, eu não achei que eu era capaz de fazer isso, cara. E a gente se vê numa situação que a gente vê decepcionado com quem? Com a gente mesmo, não é? Mas Jesus Cristo é o único que não é capaz, por causa do seu caráter, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre, Ele nunca vai nos decepcionar. Toda vez que nós esperamos alguma coisa que não é de Jesus Cristo, nós estamos passíveis de decepção. Não é assim? Mas, Rafael, como é que eu vou fazer? Eu espero aquilo do meu esposo, eu espero aquilo da minha esposa, eu espero aquilo... A gente pode esperar alguma coisa do filho, mas esperar alguma coisa do filho no Senhor. Esperar alguma coisa do nosso pai no Senhor. Esperar alguma coisa de um irmão, mas no Senhor. De certa forma, quem vai fazer aquilo é Jesus Cristo, através de uma pessoa. Certo? Por isso, e quando a gente faz dessa forma, o que a Escritura nos garante? Que todos aqueles que esperam no Senhor têm o quê? A sua força renovada como águias, né? Que sobem, né? Então, assim, todas as vezes que nós esperamos no Senhor, o Senhor garante renovar as nossas forças. E quando a gente não espera no Senhor, Ele garante alguma coisa? Não. Então, quando eu, Rafael, estou fraco, é um sintoma de que, na verdade, provavelmente, podem ter muitos aspectos, a gente não pode generalizar, mas eu tiro por experiências pessoais minhas, por exemplo, porque eu não estava esperando no Senhor. E quando a gente não espera no Senhor, a gente se cansa de esperar. Mas quando a gente espera no Senhor, como diz o livro de Hebreus, a respeito da vida de Abraão, né? Ele é aquele que renova as nossas forças a esperar contra a esperança. Ainda que todas as coisas digam não, como diz o louvor, né? Ainda que tudo ao meu redor diga não, né? Eu prossigo, né? Eu espero, eu aguardo no Senhor, né? O próprio Senhor também nos garante o quê? Né? Que não existe de forma alguma um Deus como o nosso, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Então, toda vez que eu espero em Deus, Deus está trabalhando a meu favor. E se eu não espero em Deus? Não é assim? Então, assim, essas escolhas estão diante de nós. Então, se eu ponho o meu braço, Deus tira o dele.
Se eu mesmo me defendo, ele não vai me defender. Então é necessário que eu me cale para que ele me defenda. É necessário que eu retire a minha força de campo para que ele seja a minha força, né? Isso acontece através das nossas atitudes práticas, das nossas reações, da maneira como a gente reage num bate-boca, da maneira como a gente se posiciona no meio de um problema entre irmãos. São questões muito práticas, né? E Jacó se sentiu assim. Mas qual é a nossa sensação também quando a gente se sente assim, irmãos? Puxa, fui traído, né? Fui enganado, minha confiança foi enganada, né? Assim, por outro lado, a gente também, aí eu digo também, por mim, eu sempre gosto de usar meus exemplos negativos, para não precisar usar o de ninguém. A gente acaba se colocando, por outro lado, muito como vítima. Né? Não é assim? Nosso problema sempre é o pior, né? A nossa situação sempre é aquela que você não entende, você não sabe o que eu estou passando, né? Sempre a nossa situação é a situação pior, porque nós achamos desse jeito, né? Pensamos desse jeito. E olha que coisa interessante nessa passagem bíblica. Olha como é que Deus não olha da maneira como a gente vê. Quando Jacó, você imagina o seguinte, quando Jacó levantou, olhou ali, virou para ele e falou assim, cara, o que tu fez comigo? Né? Que palhaçada é essa, cara? O que você acha? Como é que você acha que aquela mulher que estava deitada se sentiu? Menos do que o nada, né? Então, o fato de eu ser enganado não pode me iludir que eu também, mesmo enganado, acabo nas minhas ações me defendendo, humilhando muita gente que está ao meu redor. A gente não é coitadinho. A gente não é o pobre coitado que está todo mundo pisando na nossa cabeça. A gente não é aquela vítima que a pessoa chegou e fez assim nas costas. Me defendendo, eu posso machucar muito gente, porque gente ferida só sabe ferir. Entende? Então, assim, esse é um exemplo muito claro. Mesmo a gente percebendo que a confiança de Jacó foi traída, que ele tinha expectativa, que ele fez a parte dele, né? E que ele não teve aquilo em troca, o que tinha ali a ver com isso? Nada, concorda? E ela se sentiu, aquela mulher se sentiu menos do que o nada. Né? E aí, olha o que o pai ainda falou, né? Então você continua aí na sua lua de mel, passa esse tempinho aí para depois eu te dar Raquel para você trabalhar mais 6 anos. Quando deu Raquel, ele ficou com Raquel, né, para trabalhar mais por mais 7 anos. Como é que você acha que Lia se sentiu? Ela é a preferida, não é assim? É claro que hoje a gente não tem problema, porque na nova aliança a gente está na questão da monogamia, ou seja, cada um com o seu par, né? Um homem não deveria ter mais de 2 mulheres, uma mulher não deveria ter mais de 2 homens, né? Assim é. Mas naquele tempo não, né? Naquele tempo, antes da lei, era permitido tal questão, né? Então a gente não vai sofrer um problema como esse, mas a gente pode sofrer problemas muito parecidos, ou seja, com os mesmos sentimentos. É disso que a gente vai aproveitar o texto, né? Então, assim, ao mesmo tempo ela se sentiu como? Um nada. Ela falou, caramba, é porque eu não sou bonita, eu não sou atraente, eu não tenho o que a minha irmã tem, né? E olha que coisa interessante, e ela percebeu claramente que ela estava numa situação da qual ela não podia sair, ela não se mandava. O pai dela que entregava as filhas para o casamento, né? E agora ela estava ali as duas com o marido, e o marido amava mais a irmã do que ela. Agora olha que coisa interessante. O que me chama a atenção é que diz assim, ó, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Então Deus viu que Lia estava sendo desprezada. Jacó não viu, Raquel não viu, Labão não viu, Zilpa não viu, Bila não viu, mas Deus viu. Então isso é uma coisa que deve acalentar o nosso coração. Na verdade, a gente não precisa se defender. A gente não precisa contar para muitas pessoas como a gente está numa situação difícil, ou como a pessoa machucou a gente, fez isso e assada, porque ainda que ninguém veja, Deus vê. E Deus vê sempre da maneira equilibrada, verdadeira e correta. E Ele sabe fazer o quê? Ele sabe fazer reequilibrar as circunstâncias. O homem não sabe fazer isso, mas Deus, Ele reequilibra.
através do poder dele e das circunstâncias que ele vai colocando na vida de cada um. Então aquela que era desprezada, agora Deus abre a madre dela. E Raquel, que era preferida, tem a sua madre fechada. Olha que coisa interessante. Então agora Deus cria uma situação para reequilibrar, porque o nosso Deus é um Deus de justiça e de equilíbrio. Entende? Então, quando nós estamos em uma situação que não podemos fazer nada, que não temos forças para sair, né? Em vez de nos colocarmos como vítima, ó dia, ó sol, ó lua, eu disse que ia dar errado, isso aqui, olha aquele desenhozinho que a gente tinha antigamente, daquela hianazinha, né? Que ela se achava vítima e muitas vezes, quantas vezes eu fiz isso, né? Em certas situações, você não sabe que eu passei isso aqui, na verdade a gente muitas vezes impede que Deus coloque a mão para reequilibrar as coisas, né? Então a gente deve entregar nas mãos de Deus. E o Deus que tudo vê, vai julgar cada questão de forma equilibrada, justa e colocar as circunstâncias pertinentes, né? Então agora ela teve um filho, ela se sentiu o quê? Amada. Ela falou assim, puxa, dei algo ao meu marido. Não é assim? Olha como é que Deus está preocupado então com a gente se vê. Olha que coisa interessante. Puxa, eu não sou um nada, eu não faço nada certo, eu não sei o que, eu papapá. E às vezes Deus, através de algumas circunstâncias na nossa vida, vai permitir algumas coisas para ver, olha aí rapaz, eu te amo. Olha como é que eu estou cuidando de você. Esse pequeno detalhezinho aí, ó, abri essa porta para você, tá, amada? Abri essa porta para você, estou cuidando de você, estou zelando. Então assim, Deus, ele quer nos revelar e nos mostrar o quanto de fato Ele nos ama. E Ele faz isso através de atitudes também, né? Ele fez isso da maior atitude possível, morrendo, né, na cruz no nosso lugar, e faz isso também através do cuidado diário da nossa vida. Então você pode reparar que todas as vezes que a gente, duvida, né, ou a gente fica... Né? Não estou falando da questão da fé, entenda bem, que a gente fica assim, poxa, será que Deus me ama e tudo, e fica aquela coisa. Quantas vezes vários irmãos aí podem ter experiências de depois chegou e viver uma coisa e você falou, meu Deus, como Deus estava preparando tudo e eu não vi, não é assim? Como Deus estava cuidando dessa situação, meu Deus, me perdoa, Senhor, olha que coisa maravilhosa, eu já achando que o Senhor tinha, né, me esquecido, e aí o Senhor manda aquele servo me falar que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti, ó Israel. Tenho como teu nome gravado na palma da minha mão, né? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então a gente tem que estar muito atento no nosso dia a dia, porque muitas vezes através dessas circunstâncias, né, a gente vai perceber como Deus nos ama. É um cuidado, porque a nossa tendência é o quê? Olhar as coisas que não estão dando certo e com isso chegar à conclusão que Deus se esqueceu da gente ou não nos ama. Não era assim que Israel fazia? Até o próprio Gideão não teve essa dificuldade no início, né? O pessoal falou que Deus esqueceu da gente. Você acha que se Deus amasse a gente estaria nesse cativeiro? Você acha que se Deus amasse a gente estava passando essa situação aqui? Né? Imagina os judeus na época de Jesus assolados por Roma lá. Pô, você acha que se Deus tivesse lembrado da gente? Né? Então assim... Deus tem a sua forma de trabalhar, como a gente vem sempre conversando, Ele tem a sua maneira de cuidar. A gente não pode ensinar a Deus como cuidar da gente, né? Porque Ele sabe cuidar da gente, né? Mas a gente pode deixar com que esses pensamentos que às vezes vêm para fazer com que a gente acredite em mentiras. Não é assim que você encontra uma pessoa que está para baixo, que ela fala, não, Deus não me ama não, cara, Deus pode até te chamar, mas Deus não me ama não. O que eu fiz, rapaz, o que eu pintei, Deus não me ama não, Ele não me perdoa, não é assim? Porque, na verdade, né, a nossa alma caída, a nossa mente que ainda não foi renovada, vai levando esses pensamentos para que a gente se afaste de Deus, que a gente se afaste do Senhor Jesus Cristo. E quando, na verdade, Ele está nos dizendo o tempo todo o quê? Nada vai poder separar você do amor, né? Nada vai poder separar você de Deus, nada,
né? Porque existe essa ligação. O amor de Deus foi derramado através da vida do Senhor Jesus Cristo e a morte dele na cruz. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, em vez de dar ouvido a essa voz que fala dentro da gente, a gente precisa dar ouvido à palavra de Deus. E estar com os nossos olhos abertos para enxergar as coisas que estão acontecendo na nossa vida conforme Deus quer que a gente veja, né? Então agora pintou um filho, que coisa boa. Lia falou assim, puxa vida, né? Olha o que ela fala aqui, ó. Diz assim, ó. Raquel, porém, era estéril, né? Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Então, isso é muito comum no processo de amadurecimento da nossa vida. Deus faz as coisas e a gente não entende o motivo real pelo qual ela fez, né? Na verdade, não é porque ela tem um filho agora que o marido vai amar ela. Entende como a gente às vezes continua ainda, não, agora que eu fui, que agora que eu sou usado, eu vou voltar para aquele lugar e agora, né, o meu pastor vai me valorizar porque agora eu sou usado. Não, a pessoa ainda não entendeu porque Deus está fazendo as coisas. Não é que o marido dela vai amar mais ela. Isso era uma prova de que Deus não havia se esquecido dela. Que ainda que Labão, Jacó, Raquel, Bila, Zilpa e todas as demais não conseguissem ver o desprezo que estava dentro do coração de Lia que ela sentia, Deus estava vendo. E Deus estava mostrando, Lia, eu te amo. Eu sou o teu esposo. Me ame através do modo como você cuida do seu marido. E eu vou estar cuidando de você. Mas ela ainda não entendeu. Na verdade, quem ela queria? Ela queria ganhar quem? Jacó. Quando na verdade o coração dela deveria ansiar por ganhar a quem? Nós não somos assim. Às vezes nós queremos ganhar as pessoas. Queremos ganhar a estima, o prestígio ou o respeito das pessoas. Queremos ganhar um elogio, um reconhecimento das pessoas. Quando, na verdade, deveríamos buscar essas coisas em Deus. Porque Ele pode falar certamente, olha, você é um filho amado. Ele pode dizer isso a todo tempo de novo, você é um filho amado, eu tenho prazer na sua vida, eu tenho prazer no modo como você vive, como Ele falou com Jó. Como Ele poderia falar de outras pessoas que viveram também em outros momentos da história, e pode falar isso conosco, com cada um de nós que está aqui, dependendo da nossa situação, do nosso relacionamento com Ele. Então, às vezes, eu acho que sim, aqui, embora Deus não se machuque no sentido literal, mas talvez a pessoa mais ferida em tudo isso sempre é o Senhor. Ele foi o mais ferido na cruz, quando teve a coroa de espinhos, os pés furados, as mãos furadas, onde ele derramou o sangue dele até a morte, ele continua sendo mais ferido hoje. Porque imagina só, se eu pinto essa parede todinha aqui de amarelo, faço essa textura, fico uma semana trabalhando nisso aqui, depois que está perfeito, eu vou beber um copo d'água aqui atrás, certo? Aí eu vou beber um copo d'água. Aí entra o pastor Ângelo, aí a Mari está aqui. Aí o pastor Ângelo fala assim, gente, eu viajei uma semana, esse negócio, pô, ficou lindo, rapaz. Quem é que fez isso aí? Aí a Mari chega e fala assim, pô, fui eu, ficou bacana? Eu tô lá dentro escutando, bebendo água. Como é que você acha que eu vou começar a ficar, irmãos? Como é que você acha que eu vou começar a ficar? Vou ficar com raiva, né? Cara de pau. Eu vou estar lá dentro doido para acabar de beber água para vir aqui e falar, pô, que parada é essa, mano? Eu fiquei me matando, agora você vem. E quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Quantas vezes? Deus está trabalhando. Depois de 2 anos Deus trabalhando no coração da pessoa, a pessoa mudando. Daí você chega, fulano mudou, né? Mudou, pô, também estou orando dia e noite, rapaz. Isso aí é muita oração, cara. Isso aí é tremendo. Como é que você acha que Deus se sente? Quando a gente se coloca como possuidor da obra daquele que fez. Então, de um lado ou de outro, no final, né, o filho é que chateia, o marido é que chateia, a mulher é que chateia, o outro é que chateia, e no final sempre sobra para quem? Para Jesus, porque quando nós ficamos chateados,
nós deixamos o aborrecimento entrar no nosso coração, aquilo nos abate, não queremos orar, não queremos ter comunhão com Ele, não queremos estar com Ele por causa de outras pessoas. E quem é que sofre? Quando Ele, na verdade, deixou tudo o que tinha para ter comunhão conosco. Não é assim? Então a nossa visão precisa realmente sofrer uma revolução nesse sentido. Então pouco importa quem me feriu, pouco importa se minha confiança foi traída como Jacó. Imagina, se ele não olhasse para ele, é claro que a gente não está imputando isso, imagina, a gente não está imputando isso sobre a vida de Jacó, sobre o tempo de maturidade que ele tinha, que não é nenhuma crítica, pelo contrário, é uma observação para que eu não tropece naquilo que eu estou observando, não é uma crítica a respeito da pessoa dele, né? Mas o que nós faríamos? Quando a gente está preocupado realmente com o Senhor, nós estamos preocupados com o quê? Com as pessoas. Porque o princípio bíblico diz que é impossível eu falar que amo a Deus que não vejo e não amar uma pessoa que eu vejo. Concorda? Juntos, claramente. Fala assim, você é um mentiroso. Você fala assim, eu amo Deus, e você não ama o irmão que está do lado, você é mentiroso. Pode ter certeza que eu sou um mentiroso. Você é um mentiroso. Então, isso tem que estar claro para a gente. Porque no momento de louvor vai estar fluindo, vai estar bradando, a gente está recebendo a palavra, está falando em mistério e tal, e tudo aquilo. Mas beleza, passou aquilo ali, show de bola, como foi? E na prática, quando aquela pessoa, eu amo, eu falo, Senhor, eu quero ganhar aquele irmão em amor, eu quero realmente ganhar aquilo, eu quero ter graça para me relacionar com aquela pessoa e tal. Se não tem, eu não posso falar que amo um Deus que eu não vejo. Como é que eu vou falar que eu sou grato a Deus e fazer um culto de ação de graça se eu não sou grato ao meu pai e à minha mãe que eu vejo, pô? Vou falar que eu sou agradecido a Deus, eu sou um mentiroso, cara. Um cara de pau, entendeu? Para eu poder falar que eu sou grato a Deus, eu tenho que ser grato ao meu pai e à minha mãe. Que pelo menos são as pessoas que me tiveram e que Deus colocou para cuidar de mim, independente do que tenha acontecido, o rolo todo doido que possa ter acontecido. Porque eu só vou poder dizer que sou grato a Deus de fato, que eu não vejo, quando eu sou grato a eles que vejo. E por aí vai, dizer que é fiel, que é isso, que é aquilo. Então, Deus já concretizou isso para nos ajudar a nós não nos enganarmos. Então, quando uma pessoa ama a Deus, ela ama pessoas, né? O que o Senhor Jesus fazia? Ele estava com quem? Com, meu irmão, prostituta, como é que é? Cobrador de imposto, nego 7, não sei o quê. Claro que não era, como a gente vai falar assim, a convivência. Ele estava ali para salvar aquelas pessoas. É claro que o seu momento de comunhão, não estamos falando disso, né? Mas estamos falando no sentido de preocupação, de estar preocupado, seja em oração ou está indo lá buscar, né? Que era o caso dele. Então, talvez aqui Jacó poderia ver o quê? Puxa vida, eu fui enganado, mas caramba, olha essa moça também. Olha a situação dela. Quando eu não olho para mim, eu vou olhar para uma outra pessoa. Vou falar assim, puxa, eu vou cuidar dela. Porque se eu estou achando que a minha história é triste, parceiro, você imagina dela. Tem sempre uma pessoa com um problema o quê? Maior que o nosso. Sempre tem. Mas qual é a nossa atitude natural? A nossa atitude natural é o seguinte. Aqui está um poço chamado Betesda. E a Escritura diz o seguinte, que toda vez que o anjo vem, uma vez por ano, e ele faz assim, move as águas daquele poço, o que acontecia? Primeiro que mergulhar lá, o quê? É curado, né? Assim, só que é o primeiro. Parceiro, Deva, tu é parceiro, gosto de você pra caramba, entendeu? Mas, cara, né? Tô na pista já há um tempo, meu irmão. Olha aquele negocinho ali, tu olhou? Entendeu? Mas a gente continua sendo irmão, não é nada pessoal, entendeu? É porque, parceiro, entre a tua vitória e a minha, é a minha, parceiro. Entre a tua mãe chorar e a minha vai chorar primeiro, entendeu? Não tenha dúvida, entendeu? E ali estavam pessoas que eram do povo de Deus, que estamos falando dos israelitas. Betesda do hebraico significa lugar de misericórdia. E o que a gente encontrava na prática era o quê? Cada um correndo atrás do seu. A ponto de ter um cara lá que estava aleijado, Jesus fala assim para ele, cara, tu não quer andar não? O cara falou, sabe o que é? É que toda vez que o anjo desce lá, não dá tempo de eu ir. O parceiro estava há anos lá, meu irmão, não é uma ou outra não. Em mais de 10 anos o nego não quebrou o galho dele nenhuma vez.
de falar o seguinte, pô, parceiro, vamos fazer o seguinte, tá ruim pra todo mundo aqui, mas vamos pegar o maluquinho e jogar ele lá, porque, cara, o cara tá na pista. Vamos dar essa moral lá, entendeu? Mas alguém dava essa moral? Não dava. Não dava essa moral. Em comparação, a gente percebe em outro momento bíblico, 4 amigos levando, né, aquele paralítico para descer pelo teto da casa para ser curado. Então, assim, quando a gente começa a ver que aqueles colegas estavam em prol daquela pessoa, e ali naquele outro lugar cada um em prol de si, a gente começa a pensar que cada um de nós tem a opção de olhar para onde a gente quer. A gente pode olhar para o nosso umbigo, a gente pode olhar para aquela pessoa que está do nosso lado, né? E a proposta a proposta do Evangelho do Senhor é o quê? Se alguém te pede para andar 1 milha, você anda 2. Se alguém te pede a capa, você dá a túnica. E se alguém bate na sua face direita, você dá a esquerda. Então a proposta do Evangelho não é que eu olhe para o meu umbigo. Pelo ficou claro através de João anunciando, depois o Senhor confirmando a pregação dele, que a proposta é nós olharmos para aqueles que estão ao nosso redor. Não é assim? E isso confronta muito a gente. Então, Jacó age de uma maneira como Rafael agiria, como qualquer um de nós agiria. Quando eu sou de alguma forma atingido, eu vou olhar o quê? Para mim, parceiro. Se a Lia está lá, se sente um nada, esse é um problema dela, parceiro. Ela que vai lá jejuar sobre o monte e buscar a vitória dela. Esse é o problema dela. Eu acordei o quê? Que eu queria ficar com quem? Com a Raquel, parceiro. Esse problema aí não é meu. E de certa forma, a gente pode não ser tão... a gente todos, né? Acho que posso falar assim, mas estou falando mais por mim também. A gente pode não ser tão cara de pau, às vezes, de falar assim. Mas chega no céu assim, porque quando Deus traduz e lê o nosso coração, é assim que chega mesmo, entendeu? Tipo assim, já entendi, parceiro. Tu tá olhando pro teu e acabou. Quem tá do lado, deixa para lá, né? É claro que no dia a dia a gente pode se preocupar com a pessoa, ajuda isso, ajuda ali, mas eu estou falando no momento de teste mesmo, quando a gente é o quê? Apunhalado. Quando a gente é provado, né? Para ser outra também. Quê? Esperar 7 anos, chegar na hora do casamento lá, ser outra também. Não é? É pesado, né? É pesado. E aí você imagina, né? Você nascer sendo o rei do universo, sendo o Senhor de tudo e de todos, sendo Criador, né? E tudo que você poderia esperar, teoricamente, seria a sua coroação, porque tudo existe por causa de você, por causa da sua palavra, e o que te espera é uma cruz. Uma morte de vergonha do lado de 2 ladrões, né? Até a sua última gota de sangue escorrer. Então, qual o padrão de Deus? Jesus Cristo. Com isso, a gente entende que se nós estamos negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguimos a Ele, que nós vamos parar onde Ele parou. O ladrão foi salvo lá da cruz. Foi salvo, mas você vê, olha, o ladrão merecia o quê? Aquilo, não é? Ele foi salvo, mas o ladrão merecia aquilo, ele foi salvo por graça. Agora, Jesus Cristo merecia aquilo? Merecia, essa que está a diferença, né? Ele não merecia. Eu merecia. Aquele ladrão merecia, mas ele... Por isso que ele clamou isso, falou que ele merecia e Jesus não. Ele merecia e Jesus não. Então, olha só, quando na verdade ele não olhou para tentar desenrolar alguma coisa para a situação dele. Pô, eu sei que está ruim aí, mas quebra alguma coisa para mim aqui, não. Ele olhou e falou assim, olha, ele olhou para quem naquela hora? Ele olhou para Cristo. Ele falou, ó, eu estou aqui, por causa da minha vida mesmo, eu mereço exatamente toda a dor que eu estou sentindo aqui, mas você não merece. Olha só que interessante. Então, mais uma vez, qual é a proposta, né? A proposta, então, é não olhar para o umbigo, mas olhar para Cristo, né? E na convivência da igreja, olhar para Cristo é olhar para quem está do meu lado, como Jesus falou do bom samaritano. Então, isso fala muito ao meu coração, cara. Fala muito ao meu coração, porque eu sou igualzinho a Jacó. Na hora que eu vi ele 7 anos sendo enganado, parceiro, meu irmão, eu vou berrar até dizer chega, entendeu? Eu vou ficar chateado, é muito. Igual o João falou, não é pouco não. E de repente a minha chateação, cada vez que eu fico mais chateado, como Jacó, mais aquela pessoa vai se sentindo como? Mal. Mais para baixo. Não é assim? Porque ela vai falando assim, caraca, então eu não sou nada. Porque pelo menos se ele falasse assim, pô, tudo bem, tá certo e tudo, eu vou casar com ela, pessoa bem bacana e tudo, mas depois então você acerta...
Aí tudo bem, ela falou assim, pô, legal, mas como é que ela se sentia? Pô, meu marido foi obrigado a casar comigo, não é assim? Ele não me ama. Né? Ao mesmo tempo, Lia, por causa da própria descrição física entre Lia e Raquel, provavelmente tinha o quê? Uma baixa estima, não tinha? Já se achava o quê? Feio. Se não for assim, eu não caso, né? Assim, ela já se achava assim, provavelmente, pela descrição, pela reação e as atitudes e as declarações que ela fala, já tinha isso. Gente, é muito interessante que quando cada um consegue descobrir em Cristo o quanto o Senhor ama, todas essas coisas vão embora. Complexo de inferioridade, complexo de rejeição, se achar menor que os outros, se achar inadequado, não se sentir confortável, sabe? Tudo isso vai embora, porque você consegue perceber claramente o quanto Deus te ama e o que Ele fez por você. Então, muitas coisas que às vezes nós achamos que são as pessoas que fazem conosco, são atitudes nossas mesmo. Nós jogamos contra a gente mesmo. Nós damos uma banda na gente mesmo, né? E, na verdade, o nosso remédio, a nossa cura está onde? No amor de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos, a cada dia, ratificar isso dentro do nosso coração, através do Espírito Santo, que Deus nos ama. Lembra que numa quarta-feira a gente compartilhou isso? Talvez o grande problema da jornada individual de cada um de nós, a começar de mim, é que nós não acreditamos que Deus nos ama. Nós só acreditamos de forma técnica, de forma teórica. Deus nos ama, claro, Jesus morreu por mim, tal. Quando acontece essa situação de Lia, quando acontece a situação que aquilo que a gente pediu não teve resposta, quando acontece uma situação da gente passar um tempo sem sentir aquela presença, o que a gente fala? Deus não nos ama. Deus não nos ama, Deus esqueceu. Então nós não cremos que Deus nos ama, nós confiamos em algumas situações que estão naquele momento acontecendo. Quando aquilo para, Deus não ama mais. Não é assim? E qual é a verdade que precisa penetrar bem fundo no meu e no seu coração? É que Deus nos ama em qualquer situação que a gente estiver. Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores e inimigos na nossa mentalidade dele. Então, Ele nos amou de forma unilateral e profunda. E Ele nos ama profundamente da maneira que nós somos. Agora, Ele nos ama tanto, que o amor dele faz também com que Ele não deixe a gente como a gente está. E o amor dele também opera na nossa vida, quando nós abrimos o coração, para nos transformar e ser parecidos com quem? Com Ele. Eu vou jogar essa palavra na minha mente e vou ficar com ela aqui direto. Direto. Eu e você. Eu e você. A gente liga o liquidificador e bota ela aqui, ó. Sabe por quê? Tem que deixar ela aqui, mano. Deixá-la. A gente precisa, sabe por quê? Porque na prática a gente esquece. A gente fala assim, tranquilo, e quando você sofre uma profunda decepção. 7 anos, podem ser 7 anos de um relacionamento, podem ser 7 anos de espera, podem ser 7 anos de trabalho, podem ser 7 anos de dedicação. 7 anos podem falar de uma forma metafórica muitas coisas que podem trazer decepções muito profundas no nosso coração. Mas Deus também diz que Ele é aquele que tanto que faz a ferida, como também que cura a ferida. Então, quando tem alguma coisa funda no meu braço, aqui, e deu um pus, né? Adianta eu falar assim, ó, uma pessoa vem aqui e faz assim, Rafael, olha e tal, não sei o que, vai ficar alisando aqui superficialmente. Eu não sinto dor. Parece que essa pessoa o quê? Minha amiga, né? Pô, valeu, tá comigo, pô, né? Não tá fazendo sentido, né? E outra pessoa chega e fala o seguinte, Rafa, ó, parceiro, segura aí e pega e rasga. E faz uma ferida na minha ferida, para poder tirar dentro da minha ferida aquilo que está me fazendo mal. Aí eu grito, aí eu berro, aí eu choro, aí eu dou um pulo de 3 metros, aí eu falo tudo. Eu falo, você é um burro, um ignorante, um idiota, você não tinha noção. Eu falo tudo, só que no final, desse lado, o meu braço está bonzinho. E do outro lado, o meu braço continua doendo. Por isso que o provérbio diz que 2 amigos são como 2 espadas que se afiam com a verdade. Né? Então, é muito melhor ter um amigo que nos diz a verdade
do que ter um tolo acariciando o nosso ego. Então, uma benção. Sei que, Rafael, toma uma benção. Então, outro fala assim, é vacilão. Pá. Entendeu? Isso com a liberdade que cada um dá nos seus relacionamentos de amizade, de irmãos em Cristo. Cada um constrói isso e tem pessoas mais ligadas, mais chegadas ou mais próximas para essa comunhão. Mas como é importante a gente ter isso. Então, assim, o que acontecia no Antigo Testamento? Tinha um profetazinho que passava aqui, e tratava a ferida superficialmente, como diz no livro de Jeremias. E, na verdade, os profetas que o Senhor levantavam iam com a espada onde? Lá dentro da ferida para rasgar. Fala, parceiro, é isso lá no profundo, entendeu? E a grande questão, depois da gente não acreditar que Deus nos ama, é a primeira, eu acho que essa é a mais problemática para mim, a segunda é que a gente não gosta de ouvir a verdade. Que isso, Rafael? Claro que a gente gosta. A verdade é luz, a verdade é escudo, a verdade é isso. Aí cito os salmos, cito o versículo, a gente manda o 7.1 de tudo que é lado, cita de tudo. Quando vem a verdade na nossa lata, a gente fica. A gente fala, não, calma aí, irmão, também não é assim não, irmão. Também não, né? Não é assim? Quando fala assim, não, parceiro, tu foi invejoso mesmo. Não, tu foi invejoso, cara. Teu coração tá cheio de inveja, parceiro. Tu não tá conseguindo ver isso? O coração está cheio de inveja. Ô Raquel, teu coração está cheio de inveja. Não, eu sou do Senhor, eu sou de oração, Mas quem disse que ser do Senhor, ser de oração, não quer dizer que o nosso coração possa ter todas essas coisas? Bem-aventurado o homem que consegue enxergar que tem essas coisas, para pelo menos poder levar elas à luz e receber a devida cura. Porque a pior coisa é a gente o quê? Se enganar. Alguém pode ser ensinado de uma coisa que acha que já sabe? Nunca. Então essa pessoa patina a vida toda, como o povo 40 anos no deserto, e nunca tem sua ferida curada. Ferida curada tem aquele que reconhece. Pô, parceiro, é mesmo, eu dei mole, esse sentimento entrou, fiquei com uma inveja mesmo, maluco, aí se eu pudesse eu tomava mesmo. Entendeu? Pô, mas aquilo me deixou mal, me deixou vazio, eu não quero isso, Jesus. Tira essa inveja do meu coração. Pô, isso deve ter feito mal ao meu irmão, abençoa, dá ele o dobro do que o Senhor está dando. Me ensina a esperar o meu momento, Senhor. Trabalha no meu coração. Mais do que o meu momento, é o meu coração estar saudável. Para eu poder estar me relacionando com o Senhor, tendo uma boa comunhão contigo, Senhor. Afasta de mim essa chateação, aquele maluco que eu não quero ver nem atravessado. Às vezes eu converso comigo sozinho, como é que eu vou mandar na lata dele? Eu já fico falando aqui, como é que eu quero mandar para ele na lata? Fico conversando comigo mesmo sozinho. Se ele falasse isso, eu mandava essa paradinha aqui. Mas ele vai falar aquele negócio, eu já sei. Eu vou falar aquele outro lá, daquela paradinha lá, daquele negocinho lá. Já vou mandar aquele negocinho, entendeu? A gente fica com a gente mesmo. É ou não é? Dentro do ônibus, na cama, sozinho, com aquela parada, então a gente viaja na nossa carne. Tiago fala isso. Quando, na verdade, há uma saída para isso. Falar, Senhor, perdi, parceiro. Perdi. Senhor, já estou tomado, já chateação, aborrecimento, parceiro, cólera, ira. Senhor, pelo amor de Deus, é por isso que realmente Paulo falou, quem me livrará desse corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Cara, que obra maravilhosa, que morte divina, que ressurreição poderosa, que é capaz de me livrar de quem eu mesmo sou. De fazer com que essas algemas, esses grilhões que me prendem de ser de uma maneira, possam ser quebrados e rompidos, e eu não preciso viver mais, mas Ele pode viver através de mim. Que sacrifício, que morte. Paulo fala assim, se alguém quer se gloriar em alguma coisa, se glorie na cruz de Cristo, porque ela é vitória, ela é poder esmagador mesmo. É por isso que o diabo quer encorajar nego aí para conseguir um carrinho, uma casa, mas não brincar de cruz, parceiro. Porque se brincar de cruz, a cabeça dele fica desse tamanho. Mas se brincar de carro, de bênção, disso, daquilo, você é vencedor, você pode, vai lá, parceiro, você é isso, você é aquilo, aí está tranquilo para ele, porque o caboclinho vai conseguir meia dúzia de coisa na vida dele, mas o inferno também está garantido, cercando a rua, fazendo trabalho, matando gente, levando gente. Quem viu a foto hoje aí que eu postei no estudo de quarta-feira,
de uma igreja assim, cheia de gente no chão, é aquela foto mesmo que o missionário mandou, todo mundo morto ali, que o nego passou o cerol e está todo mundo no chão igual um saco de batata. Todo mundo está ali servo do Senhor. A gente está pensando se está cansado ou não, se o dia amanhã vai ser difícil. Entendeu? Então tá. A gente acaba olhando isso e fala assim, pô, então a gente percebe que o inimigo está tentando fazer com o que com a gente? Levar a gente para uma condição terrena, fazer a gente olhar para a gente mesmo, esquecer da túnica, esquecer da capa, esquecer do segundo quilômetro, esquecer de dar a outra face, esquecer disso, esquecer daquilo e olhar o quê? Olhar para mim. Parceiro, tu me enganou, tu é 7, a gente é família, tá aqui junto, 7 anos e tal, ele vai querer me alimentar onde eu estou certo, para que eu tenha o quê? Razão. Parceiro, eu tenho razão, eu estou certo, tu é 7, e a gente fica em cima da nossa convicção de que a gente está certo mesmo, que a gente tem razão, e a gente fica só morrendo na nossa própria razão, até o dia que a gente descobre que a gente não tem que morrer na nossa razão, mas a gente recebeu uma cruz para viver através da morte de Jesus Cristo. A vida que vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pô, aí a vida muda, aí o fardo fica leve, porque é dele. Porque eu não estou olhando mais para mim. Então olha como é que é importante aquilo que ele falou mesmo. Cara, tem que botar aqui mesmo. Mas botar assim, ele falou de uma maneira legal, botar mesmo por quê? Porque, Senhor, eu vou esquecer amanhã. Amanhã, quando eu encontrar com o meu Labão, e passar a noite, eu abrir a minha casa e ter uma Lia, alegoricamente que eu estou falando, o bicho vai pegar. E é nessa hora que o bicho vai pegar que eu tenho que fazer o quê? Calma aí, parceiro, como é que Deus está vendo essa situação? Caraca, minha carne já está tremendo, parceiro. Daqui já bradava, já saía, cara, tem todo mundo, mas como é que Deus está vendo? Pô, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, parceiro, está tudo no controle dEle, meu irmão, Ele sabe as folhas da árvore, o fio do cabelo. Caraca, Ele permitiu que isso acontecesse, tem algum propósito. O Senhor me dá uma luz, onde o Senhor quer me levar através dessa situação? Quando a gente pelo menos para aí, eleva o nosso pensamento a Deus e fala assim, Cristo, né, me ilumina mesmo, no sentido interior, né? Dá clareza, dá luz para que eu possa perceber como o Senhor deseja trabalhar na minha vida. Aí realmente vem o escape. O Senhor dá o escape, é claro, Ele vai dar o escape daquela situação. E aí a gente não vai sentir aquilo, né? Daquela forma, né? Então assim, o texto continua e diz assim, Lia engravidou de novo. Ih, caraca! Como é que fica agora outro filhão chegando aí? A situação está complicada, né? E Raquel? 0. 2-0, né? Assim? Caraca, aí. Atraente, bonita, mas 0 de filho. Por um lado, Lia tem que aprender a não confiar nos filhos que recebe, entender apenas que é uma prova do amor de Deus para equilibrar ela. Por outro lado, Raquel tem que aprender que não deve confiar na sua beleza e nem na sua formosura. Não é assim? Então, todos nós, sempre confiamos em coisas erradas. A gente sempre se apoia em uma coisa errada. Ou no que a gente sabe, né? Assim, pô, isso aí tá tranquilo que eu já sei, já desenrolei com o cara, posso aceitar. A gente chega lá, dá um negócio ruim, o que foi? Pô, eu conheço ele. Eu tava, né? Então, a gente sempre tem uma tendência natural a se apoiar em alguma coisa. Conhecimento, beleza, formosura, dinheiro, segurança, conhecimento, qualquer coisa. E Deus está o tempo todo, né, nos encorajando a confiar em quem? Nele. Tu tem conhecimento, parceiro, mas, Rafael, provérbios, não te estribe no teu próprio conhecimento, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, né? Pô, eu sou mó pintozão e tal, provavelmente vai parar um filé aí e tal. Pô, mas o filé, parceiro, ele pode estar estragado por dentro, então, Senhor, eu não tenho olho de raio-x para ver filé por dentro, então, Senhor, encaminha a pessoa que tem que, né? Tem que realmente parar bem aqui, que seja uma ajudadora, que complemente, não tem que ter o que eu tenho, tem que ter exatamente o que eu não tenho, para complementar, para somar, para edificar, para multiplicar, é assim? Então assim, pinta um outro filhão na área e ele diz assim, disse,
ela disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Ela falou assim, pô, o Senhor ouviu que eu sou desprezada e mandou o quê? Um outro filho. Provavelmente a situação de desprezo continuava, né? E você não percebe o desprezo, pô? No olhar, se Jacó preferiria ela, como é que você acha que Jacó olhava para Raquel? Como é que você acha que ele olhava para Lia? Não é assim? No olhar, cara. Sabia? Às vezes a gente entristece as pessoas no olhar. No olhar a gente entristece uma pessoa. Só que a gente não percebe isso. Mas a gente percebe quando é entristecido. Entendeu? É um egoísmo danado, né? Quando a gente entristece, a gente está cagando. E quando a pessoa entristece a gente é a maior vítima do mundo, né? Se a gente falar numa linguagem bem aberta. É um pouco assim. A proposta do Evangelho é nos livrar de tudo isso. Cara, libertação total. O Evangelho veio para tornar a gente 100%, sabe o que, irmão? Livre. Livre de tudo. Não é só da paradinha do negócio lá de fora, não. É livre de geral mesmo. Livre até da gente mesmo. Não ter preferências. Amar os irmãos. Né? Tratar todos como o Tiago diz, né? Não é porque o cara tem mais dinheiro, o cara puxa a cadeira assim, tá aqui, irmão, paz e tal. Aí o outro que é mais humildezinho, bota lá atrás, fala, pô, parceiro, se tu fizer isso, tu tá muito longe do Senhor mesmo. Ele mandou a letra, tu não entendeu nada ainda, parceiro. Vai botar lá pro final da fila, o que ele fala em Tiago. Né? Então, assim, a proposta é nos tornar livre, irmãos. E a gente é muito preso. Às vezes a gente é livre de uma cocaína, de uma heroína, de um álcool, a gente é livre disso. Ah, legal, mas a gente esquece que a gente é preso a quem? A nossa própria pessoa, cara. A nossa maneira de ser. Quantas vezes a pessoa berra, grita e tudo, e depois ela promete, fala assim, não vou te tratar mais assim, tal, não sei o quê, papapá. Quando vem a próxima vez, pai, às vezes a pessoa vai chorar porque ela não quer ser assim. Mas ela é tomada daquela crise de cólera, daquela crise de ciúme que ela tem. Que ela acha que o outro é dono, que é isso e aquilo, e ela reage daquela forma, e ela é escrava daquilo. O Evangelho veio para nos libertar de todas essas coisas, para sermos livres para Cristo. Né? Então, realmente, quando a gente entende isso, a gente vê que é boa nova mesmo, né? É uma boa mensagem que chegou aos nossos ouvidos, né? Então, ela diz assim, ó, deu-me também esse, e chamou-lhe de Simeão. De novo engravidou. Quando deu luz a mais um filho e disse, agora finalmente, meu marido se apegará a mim. Olha como é que ela está ainda. 3-0, 3 filhos. Filhos significava o quê? Força produtiva naquela época. Jacó provavelmente iria envelhecer daqui a alguns anos, tendo 3 filhos para cuidar o quê? Do pasto. Quem cuidava do pasto? No caso lá ai, falhou a mente agora. No caso de Labão, quem cuidava, né, era quem? Uma filha mulher, pô, porque não tinha homem. Era a Raquel mesmo que era pastora. E Jacó aqui está tendo o quê? 3 filhos através de Lia. São quem? Vai cuidar do pasto dele. Quem vai cuidar, né, da plantação dele. E é filho de quem? A Lia, tá vendo? Tem um olhinho caído, ó, mas a Vitória. Entendeu? E Deus falando, calma, Lia, agora eu já vou ter que abrir a madre da outra, porque tu também já está entendendo errado. Não é assim. A parada não é uma competição, a parada é para equilibrar. Fala. Em algum momento a Bíblia descreve a forma como o homem, no caso do israelita, Jacó. Ele acompanha a gestação da mulher, no caso? Porque parece que ela se prevalecia disso, né? Em algum momento ela fala, ela dá a entender que, pô, tô grávida de novo, perdeu, vai ficar comigo aqui agora. Mas basicamente dá a entender eu realmente não sei se culturalmente, entendi sua pergunta agora, eu não sei se culturalmente acabava tendo que ter uma assistência pela preocupação, pô, tá vendo um filho, você tem que dar atenção pro teu filho que tá ali, tá dando atenção para quem? Para ela, né? Acaba chamando ele e Raquel perdia mais atenção em função disso, né? Então, realmente, culturalmente, poderia acontecer isso que você colocou, adicionado ao fato do cara ter o filhão lá e ficar feliz, né? Pô, filho, e ele, ó, é mãe de quem? Quem é a mãe dele, né? Então, assim, e aí Deus, aquela história, aí tem coisa que Deus faz, a pessoa levanta muito a Deus, e babou, vai ter que descer de novo. Aí, quer dizer,
Quando a gente se humilha, puxa, irmão, aí é bênção. Porque sobra para Deus fazer o quê? Exaltar. É isso no fundo que ele quer. Se a gente se humilha, sobra para ele fazer o quê? Exaltar, pô. Agora, se a gente se exalta, sobra para ele o quê? Humilhar um pouquinho. E ele humilha? Humilha. Ele diz que ele humilha todo soberbo. Importa, filho, não importa quem seja, parceiro. Não tem nome, não tem preferência, não tem ungido, não tem nada. Davi disse isso, não é assim? A coisa vem e pum! Vem lá para... Por que ele nos humilha? Para o nosso próprio bem. Porque a soberba, de outra forma, nos consumiria, nos faria descer a ladeira. Davi orou assim no Salmo 19, né? Livra-me da soberba da vida e serei livre de tão grande transgressão. Davi tinha assim, os 2 tropeços de Davi foi por soberba. A gente parar para analisar o diagnóstico, foi soberba. A contagem do exército, né, que não precisar contar. Por que você vai contar um exército? Para se sentir o quê? Tem não sei quantos mil soldados, poderoso, soberba. Quem dava a vitória? Do Senhor. No caso, apesar de muitas pessoas acabarem atribuindo a questão sexual, mas no caso de Davi, também, no fundo, aquela questão foi soberba. Porque Davi poderia ter qualquer virgem de Israel. O problema dele não era mulher. Eu podia mandar vir, ó, vem pro palácio, vem. Qualquer israelita virgem, ele era rei. Isso Moisés já falou lá em Deuteronômio, que eles pediram um rei e aí depois iam ter que sofrer as consequências de ter um rei. O que ele não podia ter? A mulher do outro. Porque ele também estava o quê? Debaixo da lei. A hora que ele faz isso, ele se coloca como? Acima da lei. A lei serve para a galera, para mim não. E aí o que Deus tem que fazer? Falou, o que você fez lá, parceiro? Eu vou agora falar em todo o eirado de toda a casa. Vai ser espalhado. Né? Então assim, Davi identificou isso e ele falou assim, puxa vida, caramba, ele orava por essa dificuldade dele. Percebe-se isso na oração de Salmos, né? Cada um de nós temos as nossas falhas, limitações, as nossas dificuldades, né? E a soberba é uma coisa perigosa, porque a gente nunca percebe que o quê? Tá soberbo. Você já viu alguém falando assim, pô, tô soberbão e tal? Não. Quando é que ele percebe que tá soberbo? Quando for humilhado. Puxa vida, eu tava soberbo mesmo e precisava dessa cajadada. É quando a gente é humilhado que a gente percebe que tá soberbo. Mas quando a gente está soberbo, a gente não percebe, irmãos. Não é assim? Porque a gente acha que aquilo tá o quê? Natural. Não é assim? Então, assim, vem o segundo, vem o terceiro, né? Engravidou ainda outra vez, quando deu luz a outro filho e diz, dessa vez louvarei o Senhor. Caramba, puxa, já nos encaminhamos de uma forma melhor, né? Assim deu-lhe o nome de Judá. Ora, filhos muito importantes, né? Que nasceram através de Lia. Deus tinha um grande propósito através de Lia. Ela não precisava ficar olhando para a rivalidade com Raquel, se ela tão somente percebesse o amor que Deus tinha pela própria vida dela e como estava presenteando ela com filhos que iam ser tão renomados na história de Israel. Apesar dela ser desprezada aos olhos dos homens, ela não era desprezada aos olhos de Deus. Mas isso só faz efeito para a pessoa quando a pessoa percebe isso em Deus. Senão, mesmo Deus amando ela, ela continua vivendo como uma desprezada. Então, onde nós precisamos ter? Naquele negócio que você falou, onde nós precisamos? Porque senão Deus nos ama, mas se a gente não se atenta para isso, se eu já sei, cara, eu não gosto muito de ouvir a verdade, então quando eu ligo mandar alguma parada, eu posso até ratear, mas de noite pelo menos tem que pensar nesse bagulho. Porque vai que Deus está usando aquele maluco para falar comigo. Porque na nossa cabeça também a gente acha que Deus fala com a gente através de umas pessoas, não. Falar comigo, Deus usa aquele servo, aquele que tá meio sete assim, meio para lá e para cá, mas o outro Deus fala, aquele é tremendo, Deus vaso mesmo e tal, o outro também. Aí Deus fala o seguinte, pô parceiro, quero ver se esse Rafael tá fazendo seleção ou se esse Rafael quer me escutar. Então eu vou pegar um cara 7 do trabalho dele purinho, e vou falar através da boca desse cara e eu quero ver se ele vai estar sensível, se ele não vai estar olhando para nada e vai estar tentando realmente buscar a minha voz. Aí tu tá lá, o cara, pá, daqui a pouco o cara, prão, manda uma parada, e tu, pô, mano, isso aí tá esquisito, esse negócio aí não vai ser.
Esse recado aí não veio daí, não. Isso aí, rapaz... Aí outro para naquela hora e fala assim, Senhor, falou através dessa pessoa comigo. Né? O Senhor me freou através dessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Ou a gente para isso, maluco, é mó 7 e tal, você está falando por falar e tal, não está nem aí. Então Deus também mostra pra gente, se a gente está afim de ouvir, ou a gente, na verdade, não quer ouvir Ele, quer ouvir Ele através de algumas pessoas que a gente determinou. Normalmente Deus vai mandar as pessoas que a gente não gosta de ouvir, que a gente tem problema. Pô, a mula ainda é mais fácil, que tu fala assim, é a mula, mas e a pessoa que tu não gosta? Entendeu? Eu falo, ainda quero que a mula fale comigo, eu dou glória a Deus. Agora, a pessoa que eu não gosto, tem que engolir e falar assim, cara, esse maluco não vive nada do que ele fala, ele é um prego, meu irmão, ele não vive nem um segundo do evangelho, o maluco tá mandando a letra e eu vou ter que baixar a cabeça e falar só o Senhor é Deus. Não tá descendo, Senhor, porque tá na garganta essa pra descer. E Deus falou, pô, parceiro, eu só quero ver, Rafael, se realmente é sincera a parada que tu tá falando. Se essa paradinha de orar, de ler, tudo isso tem uma sinceridade, porque aí tu vai ouvir. Estou botando ele mesmo para falar contigo. Entendeu? Aí, quando a gente está livre disso, olha só como é que é uma coisa, o evangelho é loucura. Quando você está livre disso, você fala assim, cara, obrigado, por isso que eu estava esperando que Deus falasse comigo. Tu já não está olhando mais para a condição da pessoa. Tá entendendo? Tu não está olhando. Como é que Deus faz? Ele trata. Ele trata. A gente age assim quando a gente está bem, né? Buscando e tal, pá. Aí não sei o quê. Pô, será que esse maluco vai botar a mão na minha cabeça e tal? Pá. Sei que quando tu tá na pista legal, meu irmão, a última lágrima nunca acaba, porque vem sempre uma depois. Pá, 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 pá. Meu irmão, aquele irmão que tu achava que era aquele irmão calado, que não fazia nada. Pô, irmão, dá uma paradinha aí, ora por mim aqui, irmão, ora por mim aqui, irmão. Aí o que Deus já tá fazendo? Já? Pô, agora, Rafael, legal, tá descendo bonito. Pô, agora tá ficando macio o negócio, entendeu? Ele vai fazendo o quê? Equilíbrio. Porque é um Deus de equidade. No final, ele não quer que nenhum membro do corpo se sobressaia sobre o outro. Vão ter os dons, vão ter a manifestação, mas é para edificação do corpo. Entendeu? Não é para a pessoa usar aquilo. Aí a pessoa usada naquilo tira uma onda de que, pô, meu irmão, Deus fala e tal, entendeu? Deus fala, parceiro, mas tu é vacilão também, entendeu? É Deus que fala, não é você. Ainda bem que tu falou, quando tu fala besteira. Então assim, aí tu acha que Deus fala, deixa o cara falando as 3 besteiras. Aí como é que ele fica? Quebradinho, né? Aí falou 3 besteiras, ai meu Deus, agora me perdoa, 3 besteiras, já fica no sapatinho aí já cai aqui, será que é Deus falando, será que não? Aí volta todo aquele teimosinho de novo, né? Aquelas perguntas, não, Senhor, tem misericórdia e tal, aquilo retorna tudo, né? Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Falou assim, caraca, amigo, 4 filhos eu não dei nada até agora, parceiro, caraca. Ela pega o marido dela e faz o quê? Pressiona, não é? Fala assim, pô, meu irmão. É 3? Não, tá no quarto. Eu achei que estava, mas não tem problema. Tá no Rubem, né? Rubem, Simeão, Levi e Judá, não? Rubem, Simeão, Levi e Judá, acho que são 4, né? Rubem, Simeão, Levi e Judá. Judá agora vai vir para baixo, né? Aí ela chega e fala assim, pô, dê-me filhos ou morrerei. Olha só que situação. Chega para o marido dela e fala assim, ô marido, ou tu me dá filho ou eu morro. Acabou a parada, né? O que a inveja não faz com a gente, né, cara? O que a inveja não faz com a gente? A inveja faz a gente descontar nas pessoas que não tem nada a ver, né? O que Jacó falou para ela? Você agora quer me colocar no lugar de Deus? Esse papo que você está tendo comigo, você devia ter com Deus. Porque quem fechou a sua nave foi Ele. Só que se tu for ter um papo com Deus, tu vai ter que resolver várias paradas antes que tu não tá afim. Aí tu vai desenrolar em cima de mim agora isso? Botar na minha conta? Jacó falou com ela. Não dá para ficar na minha conta não, Raquel. Você tem que falar com quem? Com Deus. Tu vai ter que levar essa inveja para quem?
Para Deus. Vai ter que levar aquele desprezo o quê? Que você fez com a sua irmã. Para quê? Para o Senhor. Vai ter que falar agora. Vai botar na minha conta? Não pode. Né? É claro que nessa situação Jacó também está sendo tratado, hein? Né? Está sendo todo mundo o quê? Nessa história está sendo todo mundo o quê? Tratado. Eu olho lá, eu lembro logo de casa. Tá os 5, tá passando o cerozinho assim, igualzinho aquele. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, no final, todo mundo vai ser tratado. Porque todo mundo vai ser tratado, porque todo mundo é amado. E só não é disciplinado, a Escritura diz em Hebreus, aquele que é bastardo, aquele que não é filho. Se é filho, correção. E está todo mundo aqui entrando na correção. Né? Aí, como ela viu que não dava, né? Então ela respondeu, aqui está Bila. Vai lá, minha serva, e tem filho com ela. Eu vou ter que dar um jeito no meu problema, parceiro. De qualquer jeito eu vou ter que dar. Aí eu fiquei pensando, né? Pô, Deus, imagina se tu fecha a marido dela, é complicado. Mas aí Deus deixa a serva dela ter filho, né? Era só ela que não tinha mesmo, cara. Aí Zilpa tem filho, aí Bila tem filho. Rapaz, aí Lia voltou a ter filho, aí pá, coisa. E você imagina como é que a Raquel tá. A história muda, não muda? O que Ana falou quando ficou cheia do Espírito Santo depois de receber o milagre de Samuel? O Senhor realmente é Deus. É o Deus que faz viver, é o Deus que mata, é o Deus que enriquece, é o Deus que empobrece, é o Deus que faz a estéril ser mãe de muitos filhos e aquela que tem mãe de muitos filhos não ter de nenhum. Ou seja, o Senhor mesmo manda. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Isso foi que Ana aprendeu na experiência pessoal dela com Deus. Não adianta eu querer enquadrar o Senhor, é o Senhor que vai me enquadrar. É claro que Deus sabe até onde Ele vai chegar com Raquel. E Raquel é uma filha amada. E Ele sabe até onde Ele vai precisar espremer para poder tratar essas questões de aparência, né, de ser atraente. Deus vai tratar isso tudo, parceiro. Não vai passar nada. Nem na sua e nem na minha vida. Entendeu? Então, mas Deus sabe como fazer isso. Não com a gente faz no braço legal, né? Não faz. Deus não. Deus faz com amor, com carinho, coloca as circunstâncias, deixa a pessoa refletir, né? Dá oportunidade, a pessoa sente aquilo, aí pô, veio a inveja, aí briga com o marido. Ela não achou ainda com quem ela tem que resolver o problema dela. Dá para perceber isso? Não é assim? Aí tu vai lá, briga com o filho, aí briga com o marido, aí briga com não sei o quê, briga com o chefe. Ainda não entendeu que o problema está com quem? E é de Deus, parceiro. E ela vai ficar brigando até ela entender. Uma hora Deus vai cercar ela de tal maneira que ela vai falar, pô, vou ter que resolver com ele, vou ter que ter uma conversa longa. Vou ter que ter uma conversa bem longa com ele. E aí não dá para resolver só o problema, tem que resolver o quê? Tudo que ficou até ali, né? Estamos falando de pessoas cristãs, tá? Todos aqui que servem ao Senhor e tal, não estamos falando de ímpio, né? E aí, o tempo já foi, né? Aí vai pá, uma filhinha atrás da outra, até que... Aí tem a questão das mandrágoras, né? Você vê da competição mesmo, né? Por causa de uma fruta. Não, me dá a fruta. Não, você já me roubou o marido. Pô, discussão não é nem fruta, parceiro. Tem tanta... Já viu aquele negócio? O cara passou assim, aí chutou a cadeira. Pô, não, chutou a cadeira, parceiro. Não chutei, não, tu chutou a cadeira. Tu acha que o nego está discutindo por causa da cadeira? O nego está discutindo porque tem uma porção de coisa para resolver e não está conversando. A cadeira foi o motivo. Entendeu? O cara já está irritado, a mulher já está irritada, o irmão já está irritado, mas não é por causa de cadeira. A discussão não é cadeira. Aí o nego passar, vocês estão discutindo pela cadeira? Claro que não é. A discussão é mandrágora, é fruta, quem come isso não é, parceiro. Tem muita coisa na família para vir à tona. Tem muita coisa para Deus desenterrar lá dessa família. Tem muita coisa para Deus chegar e puxar mesmo, mas puxar para curar mesmo, para sarar mesmo. Para poder, colocar ali igual o irmão mesmo. Zerar, quebrar todas as muralhas. Entendeu? E aí, a cadeira é um exemplozinho que a gente trouxe, né? Então, assim, tem a briga da fruta, da mandrágora e tudo ali. Deita com Lia, Lia tem filho, tem outro e tal. A coisa avança até que no versículo
Caraca, só. Então, Deus lembrou-se de Raquel. Alguns anos, né? Foi o 11º filho. Foi o filho da velhice de Jacó. Por isso era o mais amado. Jacó, as pessoas trabalhavam muito naquela época, trabalho braçal, e saía às 4, 5 e meia da manhã, era um ritmo como fosse hoje né? Você ia cuidar de ovelha, de tudo, você não é igual hoje, um tempo de trabalho nosso aqui na metrópole, né? Então, tinha pouco tempo para estar com os filhos, mas quando ele tinha filhos que já podiam fazer aquele serviço, ele já estava com mais idade, então ele podia desfrutar da companhia de quem? De José, pô. Que estava em casa, Benjamim não era nascido. Tudo tem uma explicação, entendeu, irmão? Não sei o que é do nada. Não é do nada, pô. O cara também já não trabalhava como ele trabalhava, então ele estava mais em casa. Os outros 10, por sua vez, já eram rapazinho mesmo, franguinho, frangote para trabalhar, para puxar lá, ó, leva lá o gado, leva isso aqui. Eles aprontavam e tal, tinha aquelas dele, tudo. Nada diferente do pai, que também, né? E ele ficava mais. Então, assim, houve uma ligação com José, tanto por ser filho da mulher que ele mais amava, quanto pelo fato do filho da sua velhice. Agora, vê quanto tempo esse filho demorou a nascer. E Lia, Zilpa e Bila tendo o quê? Filho direto. Né? Então, a gente percebe com isso que tem coisas que até quando a gente vai orar é muito complicado. Né? Se me chamassem lá, Rafael, e eu fosse todo precipitado, ansioso e tal, bota uns 10 anos atrás, Rafael, vamos orar por Raquel, Deus, dá um filho a Raquel, abre a ventre dela e tal, abençoa e faz isso. E Deus falou, pô, parceiro, vai nem subir da parede isso aí, tu não tá orando, tu não sabe nem nada dessa história aí, meu irmão. Tem muita coisa para eu trabalhar aí. Entendeu? E foi o filho que mais destacou, né? Foi o filho que teve uma projeção, né? Olha como é que a coisa é complicada. Para os irmãos lidarem com isso é complicado, porque eles viveram anos sem ele. Na família. Ele chegou lá, meu irmão, no final, pela saco, lá o últimozinho. Pô, chegar agora nessa de mandar em geral. Eu falo desse jeito, irmãos, na liberdade que vocês aqui nessa localidade me dão, para a gente contextualizar na nossa segunda-feira, que é assim que a gente faria. A gente não ia falar assim, não, agora veio o último servo seu. Não ia falar, tá em casa, meu irmão. Tá na sala com a TV ligada, parceiro. Ia falar mesmo. Entendeu? Não era assim. Lá não tinha TV, meia dúzia de jogando pedrinha e tal, não sei o que, barará. Ia rolar esse papo, né? Que eu falar, parceiro, tem muita grama para comer. Tu entrou agora, já quer sentar na janela, parceiro? A gente está cuidando de ovelha há muito tempo, meu irmão. Chega agora, já sonho de não sei o que, de nego se ajoelhando para você, parceiro. Tu acha que está onde? Tá entendendo? Irmãos, e a gente ia fazer a mesma coisa. A gente é carnal, tem coração duro. Ia fazer diferente? Pô, caô, não ia fazer. Entendeu? Só não ia fazer diferente se a gente já tivesse o quê? Um pouco mais quebrado. Mas aí não é a gente, é o Senhor, concorda? Estamos mais quebrados, né? Deus já trabalhou, já moeu muito e tudo, aí a gente... Não, Senhor, é verdade, tem alguma coisa aí no propósito de Deus e tal, mas aí não é a gente, já é o produto da obra de Deus na nossa vida. A gente mesmo é mandar a letra, né? Então, assim, fecha o capítulo 29 e o 30, a gente fecha nesse versículo fazendo essa seguinte reflexão, né? Que Deus é um Deus de justiça, de equidade. Um Deus que vê aquilo que ninguém vê. Né? Jacó foi injustiçado? Foi, mas estava debaixo de um tratamento. Ao mesmo tempo, a sua reação entristecia Lia, que se sentia desprezada. Deus viu o desprezo de Lia. Deus deu os filhos. Então, Deus está nos mínimos detalhes da nossa vida, equilibrando tudo. Porque primeiro, olha só como é que Deus é um Deus de equilíbrio. Primeiro, Deus criou o homem. Não é assim? Aí ele podia se sentir como? Mas depois todos os homens vêm de mulher. E assim Deus equilibra a sua criação. Entende? Só ele pode estar num lugar elevado. Só ele pode estar num lugar alto. O resto ele faz o quê? Ele equilibra, porque todos foram o quê? Encerrados debaixo do pecado, Paulo diz em Romanos, para que com todos ele use o quê? De misericórdia. É assim, de graça. Né? Então, Deus equilibra e Deus está atento aos mínimos detalhes da vida. Não precisamos nos preocupar. Ninguém está vendo essa situação. Deus está vendo e Deus vai saber equilibrar. Deus vai criar circunstâncias. E também, provavelmente, Deus também está me tratando. Né? Deus está fazendo com que eu perceba que eu não devo esperar no Jacó,
no meu marido, nessa situação e tal, que eu devo esperar em Deus. Amém? A gente fecha essa metade do capítulo 30. E se o Senhor permitir, na última quarta-feira, a gente talvez tente fazer assim para falar da segunda parte do tratamento na vida de Jacó. Jacó está numa situação complicada agora. 4 mulheres, muita briga em casa, 11 filhos, já foi enganado 14 anos trabalhando de graça, porque pelas mulheres de graça, né? E agora está numa situação aqui, né? Mas Deus está usando todas essas coisas de forma que coopere para o próprio bem dele. Isso é que é incrível. Fala assim, pô, está acontecendo a parada para prejudicar, não. Está acontecendo a parada para abençoar. Isso é que é difícil da gente perceber, entendeu? Cara, o cara, meu irmão, passou uma perna, 7 anos, 7 outra, pá, meu Deus, problema, chega em casa do trabalho, 4 mulheres, uma, que as varoas me permitam assim, né? Nós homens damos muito trabalho, sem sombra de dúvida, eu não estou falando aqui, não sou machista, não estou querendo falar isso não, eu estou usando só um exemplo, mas homem dá trabalho pra caraca. Mas eu estou falando assim, imagina, tu chega, não sei o que, vai lá, teu filho fez isso no colégio, não sei o que, pode ser isso, pode ser aquilo, você imagina o cara chegando em casa 4, o cara falou assim, vou voltar para trabalhar. É assim? Mas em todas essas coisas, né? Esse é para descontrair e tal, o objetivo não é esse, pelo contrário. Mas todas essas coisas estão cooperando, né? Estão cooperando para a vida dele. Essa carga de responsabilidade, administrar essas questões, né? Não adianta. O pai acha que vai ter reconhecimento do filho, que vai chegar em casa, pai, você é uma benção, mulher, oh, glória, você chegou. Então, pô, caraca, meu irmão, trolha mesmo, assim, no sentido entendeu? Por quê? Porque Deus não está abençoando? Deus está abençoando, através de como? Fazendo teus ombros largos, meu irmão. Te dando carga de responsabilidade. Te ensinando a administrar conflito, ensinando a se posicionar sem esperar nada em troca, para que você, uma vez alcançando essa graça, possa servir de coluna da casa dele. Entendeu? Porque o que você vai esperar na casa dele quando a gente sair da nossa casa? É só isso, parceiro. Ou o irmãozinho chegando, tá uma benção, tá uma benção a primeira semana, na segunda já tá falando mal. Entendeu? E aí, como é que vai administrar todas essas questões, entendeu? Com tudo isso que aprendemos ao longo da nossa caminhada. Amém? Se algum irmão puder orar, então, para a gente fechar esse